qual nós estamos agora é denominado por Grota do Angico. Este local aqui foi palco de um massacre em 28 de julho de 1938. Aqui neste local morreu Lampião, Maria Bonita e 9 cangaceiros. Pois então aqui neste local tinha 35 cangaceiros, 30 homens e 5 mulheres. O objetivo de Lampião vir a este local foi porque ele foi convencido pela Maria Bonita a desistir do cangaço. Ela dizia que no meio de vida no qual ele se levava, de combates constantes, de fugas repentinas, ela já não queria mais isso para a vida dela. Então ela convenceu ele a vir aqui à Grota do Angico, que era o estado que ele tinha a proteção do governo estadual, que era o Heronildes de Carvalho. Ele chegando aqui, ele chegou aqui dia 26 e mandou um cangaceiro de sua forte confiança encontrar seus 4 chefes de subgrupos, que era Vigínio, Mariano, Zé Sereno e o vulgo Diabo Louro, para estar aqui neste local dia 27. Mas só apenas chegou aqui no dia marcado, no dia 27, o grupo de Zé Sereno, que se aliou aos 11 cangaceiros que estavam aqui entre Lampião, Maria Bonita e seus 9 cangaceiros, e somou 35 cangaceiros. Então ele estava aguardando a chegada de Curisco para poder ele passar a chefia do seu bando, pois eles iam morar em outra região, que seria no estado de Minas, Goiás ou Mato Grosso. Mas só que não deu tempo disto acontecer quando ele foi morto aqui neste local em 28 de julho de 1938. Como o senhor ali me perguntou, muita gente até hoje acredita-se que o cangaço ele surgiu com Lampião. Não foi. O cangaço ele ganhou repercussão com Lampião. O cangaço ele se iniciou no sertão nordestino a partir de 1870, pela vida sofrida no qual os sertanejos levavam, que era imposta pelos grandes coronéis. Então, eles, cansados deste sofrimento, eles criaram um movimento que passou a se chamar cangaço e tinha cujo objetivo de combater o coronelismo da época. Então, o Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, nasceu no dia 7/7 de 1897, só foi registrado quase um ano depois, que foi no dia 4 de junho de 1898. Morava no sítio Passagem das Pedras, município de Vila Bela, hoje atual Serra Talhada, no Alto Sertão Pernambucano. Era filho de senhor José Ferreira dos Santos, Dona Maria Lopes, e tinha 8 irmãos, 4 irmãos e 4 irmãs. Ele morava vizinho à fazenda Pedreira, pertencente ao senhor José Saturnino, que queria comprar o seu sítio, o sítio do pai dele, e o pai dele se recusou a vender, pois dizia que era da onde ele tirava o sustento de sua família. Com a recusa da venda do seu sítio para o coronel o senhor José Saturnino, ele mandou seus jagunços roubar os animais do sítio do pai de Lampião, e por aí começa a desavença entre ambas as famílias e as trocas de tiro. O seu pai, com medo que algo maior viesse a acontecer com ele e sua família, ele vendeu seu sítio para outra pessoa e foi morar no estado de Alagoas, na cidade de Água Branca. Tempo depois o senhor José Saturnino fica sabendo, manda uma volante alagoana, que era a polícia da época, ir até a fazenda do amigo Luiz Fragoso, em Água Branca, Alagoas, matar a família do pai de Lampião. Então, chegando lá, ele não procurou saber quem era o pai de Lampião, chegou lá já atirando, matou o pai de Lampião e seu amigo Luiz Fragoso. Lampião, quando chega com seus irmãos ao local onde eles moravam, encontra seu pai morto a partir de 1920 e ele cria aquela revolta. Ele queria fazer vingança com as próprias mãos, pois ele não acreditava mais na justiça. Então ele passou a se caracterizar como cangaceiro, passou a utilizar o seu chapéu grande de abas viradas para cima, sua cartucheira, seu gibão, sua cerneira, ou seja, se caracterizou realmente como um cangaceiro da época. Então ele entra no bando do senhor Pereira, ganhou um rifle que no início do cangaço, quando ele entrou, o seu rifle era um rifle papa amarelo, e então ele entrou no bando do senhor Pereira, aonde ensinou ao jovem Virgulino Ferreira da Silva como combater e como se defender dentro das caatingas do sertão nordestino. Então, em um certo dia, o senhor Pereira emprestou parte de seus cangaceiros e botou o jovem Virgulino à frente deste bando de cangaceiros para que ele fosse a um combate em uma outra cidade. Esse trajeto foi feito à noite. Durante esse percurso, perde-se um objeto, esse que nunca foi identificado. Mas para se achar esse objeto, alguém teria que portar fogo. Como ninguém portava fogo, o jovem Virgulino era muito respeitado pela sua forma peculiar de manusear muito bem o seu rifle e a sua coragem. Ele não tinha medo de nada nem de ninguém. Ele engatilhou seu rifle e atirou ao chão. Puf! Ao atirar, por ser à noite, aquele clarão encontrou o objeto. Então todos os cangaceiros falaram: acende-se o Lampião. Então ele deixa de se chamar naquele ano de 1922
deixa de se chamar Virgulino Ferreira da Silva e adota o seu apelido mais famoso durante todo o decorrer da história do cangaço, que foi Lampião. Então o senhor Pereira, entusiasmado com aquele jovem de apenas 19 anos de idade, motivado pela morte de seu pai a querer fazer vingança, ele decidiu passar a chefia do seu bando para o jovem Lampião. Deixou para ele chefiar apenas 600 cangaceiros, ou seja, um menino de 19 anos de idade com praticamente um exército em suas mãos para ele comandar. Então ele criou os chamados subgrupos. Vigínio, Mariano, Zé Sereno e o Diabo Louro, mais conhecido por Curisco, passaram a ser chefe de subgrupos e agir independentemente do bando de Lampião em outras cidades da região Nordeste. Eles matavam, roubavam, estrupavam, e o Lampião em si levava a má fama de tudo que estava acontecendo. Então a sociedade em si, da região Nordeste do Brasil, ela criou um pânico e aquele medo sobre a imagem de Lampião, sobre o nome de Lampião. Pois aonde ele chegava as pessoas fugiam com medo, por conta de tudo de ruim que seus subgrupos faziam, e Lampião não aceitava esse tipo de atitude, de matar, roubar, estrupar. Então, ele era contra, até que então, em 1930, por passagem à Malhada da Caiçara, município de Santa Brígida, no estado da Bahia, uma linda jovem lhe chama a atenção. Essa jovem é Maria Gomes de Oliveira, nasceu no dia 8 de março de 1911. A Maria Bonita era casada com um sapateiro da região, por nome de José Miguel da Silva, mais conhecido por Zé de Neném. Tinha tido 4 separações com seu ex-marido, e uma dessas separações foi exatamente no período no qual Lampião por lá passou. Ela gostou dele, ele gostou dela, ele convidou ela para seguir com ele no cangaço, como mulher dele. Ela aceitou, entrou no bando de cangaceiro de Lampião, procurou sua ex-cunhada Mariquinha e comunicou a ela que ia seguir no bando de cangaceiros de Lampião. A Mariquinha não fez diferente. Entrou no cangaço com um cangaceiro de Lampião, por nome de Ângelo Roque, mais conhecido por Labareda. Então, com a entrada dessas duas mulheres no cangaço, a partir de 1930, deixaram de existir a onda de estupros que tinha por conta do bando de Lampião, pois eles passaram a respeitar as mulheres que ele tinha no cangaço. Então, o tempo se passou até que em 1932, aqui dentro das Caatingas do sertão sergipano, no dia 13 de setembro de 1932, fruto do amor de Lampião e Maria Bonita, nasce a sua filha, Expedita Ferreira. A Expedita Ferreira foi criada por uma família de coiteiros aqui da região. Vocês sabem o que é o coiteiro? Coiteiro é aquela pessoa que lhe dá todo o suporte necessário, desde comida, dormida, hospedagem e informação sobre as volantes. Então, o coiteiro Severo e sua mulher Aurora tinham ganhado o neném no mesmo período em que Maria Bonita. E os filhos de cangaceiros eram obrigados a dar ser criado por padres e coiteiros da região. Então a Maria Bonita deu a sua filha Expedita para a família do coiteiro Severo e sua mulher Aurora criar, porque ela dizia que no meio de vida no qual eles levavam, de combates constantes, de fugas repentinas, não tinha como se criar sua filha. E o Lampião dizia que choro de criança dentro das caatingas do sertão nordestino era pior do que chocalho de bode. Dava para se ouvir a mais de 1 quilômetro de distância. E as volantes poderiam fechar o cerco dele bem mais fácil. Então ela foi criada na fazenda Enxu, pertencente ao distrito da cidade de Porto da Folha, aqui no estado de Sergipe. O Lampião em outras ocasiões ia visitar sua filha e ela corria a se esconder debaixo da cama com medo dos seus vestes de cangaceiros. Até que em outras ocasiões ele veio em traje civil e passou a dar carinho à sua filha, que todo filho necessita de seu pai e de sua mãe. Até que aos 6 anos de idade ela fica sabendo da trágica morte de seus pais aqui neste local denominado por Grota do Angico em 28 de julho de 1938. Bem, o tempo se passou até que então Lampião veio de vez ao estado de Sergipe. Chegando aqui, ele conheceu vários amigos, várias pessoas se aliaram ao bando de Lampião, como foi o caso da Enedina, da Marcela, do Cochete, pessoas aqui do município de Poço Redondo. Coiteiros da região se aliaram ao bando de Lampião, como foi o caso do coiteiro Pedro de Cândido. O Pedro de Cândido, quando ele chegou aqui no coito, o Lampião pediu a ele para que ele fosse à cidade de Piranhas comprar mantimentos para ele. Ele foi a Piranhas, ele era um pequeno comerciante lá da Vila Entre Montes, só comprava de poucas mercadorias. Quando ele foi a Piranhas comprar as coisas para Lampião, os mantimentos para Lampião, ele comprou muita coisa exagerada que chamou a atenção das volantes. Então eles passaram uma falsa mensagem, dizendo que as volantes estavam atrás de Lampião lá em outra região, que era na cidade de Canapia, Alagoas. Por quê? Porque ele sabia que lá naquela feira estavam os olhos e os ouvidos de Lampião.
ele ia ouvir a mensagem, a falsa mensagem, chegar aqui no coito e transmitir para Lampião. Dito e feito, quando ele chegou aqui à tardezinha, montado no seu jegue, com os caçoar lotados de mercadoria, ele disse: capitão, fica tranquilo que as volantes estão atrás do senhor lá em outra região. Ele disse: Pedro, posso confiar em sua informação? Ele disse: pode. Então ele confiou no seu coiteiro, tirou seus 3 cangaceiros, seus 3 vigias de ponta de serra, do alto da serra, um no lado esquerdo, um no lado direito e o outro centralizado, pois quem se aproximasse deste local, que é um local de difícil acesso, e o Lampião dizia que ele achava que nunca ia ser encontrado neste local, porque era muito difícil o acesso e chegar aqui neste local, ele tirou seus coiteiros, seus vigias, para aqui para dentro, aqui eles beberam e comeram até altas horas da madrugada. Então, enquanto isso, as volantes estavam montando uma estratégia para chegar em Lampião. Então foi quando o governo federal, o Getúlio Vargas, estava dando 50 mil réis de prêmio pela cabeça de Lampião, para quem desse informação de Lampião. Então um coiteiro de Cuísco, por nome de Joca Bernardes, morador do sítio Novo Gosto, município da cidade de Pão de Açúcar, Alagoas, ele ouviu a mensagem e então ele era amigo e compadre de Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião. E ele tinha inveja do elo de amizade que Pedro de Cândido tinha com Lampião. Ele montou no seu cavalo, foi à cidade de Piranhas procurar o tenente João Bezerra para entregar Pedro de Cândido. Mas só que quando ele chegou em Piranhas, na delegacia, o tenente João Bezerra não estava. Estava em Pedra de Delmiro, onde é hoje a cidade de Delmiro Gouveia. Mas encontrou o sargento Aniceto Rodrigues por passagem a Piranhas. Disse a ele: capture Pedro de Cândido, que ele sabe o paradeiro de Lampião. Deu sua mensagem, montou no seu cavalo. E à tardezinha, quando o sol caiu, ele foi embora. Então, enquanto isso, o sargento Aniceto Rodrigues foi a um telégrafo na cidade de Piranhas e passou um telegrama codificado para o tenente João Bezerra em Pedra de Delmiro, que estava escrito da seguinte forma: Tenente Prestes Bezerra, Pedra de Delmiro, tudo certo, boi no pasto, venha urgente. Vocês entenderam o boi no pasto? O boi era Lampião e seu bando de cangaceiros que estava aqui neste local. Pasto é este local denominado por Grota do Angico. O tenente João Bezerra juntou seus 48 homens fortemente armados, portando 3 submetralhadoras, 2 Royal de origem espanhola e uma Begma de origem alemã, que tinha a capacidade de dar 50 tiros por segundo cada uma. Dar lugar a um caminhão, descer até a cidade de Piranhas. Chegando em Piranhas por volta das 20 horas da noite do dia 27, alugaram 3 canoas pequenas, desceram mais abaixo do Rio São Francisco. Chegando aqui na fazenda Remanso, ele parou suas 2 canoas e mandou uma 3ª canoa com o soldado Elias Marques e Bida de Alencar e entre montes capturar Pedro de Cândido. Pedro de Cândido foi capturado, veio ao encontro do tenente João Bezerra, teve suas 10 unhas das mãos e dos pés brutalmente arrancadas por bico de punhais, pois o tenente João Bezerra perguntava: Pedro, aonde está Lampião e parte do seu bando? Ele dizia: eu não sei. Toda vez que ele dizia eu não sei, ele pegava o punhal, metia debaixo da sua unha o bico do punhal e levantava. Tchuf! Até que quando ele teve a 10ª unha arrancada das mãos e dos pés, ele disse: ele está em um certo local, em fazenda da nossa família. Então eles começaram a atravessar do lado de Alagoas para o lado de Sergipe, chegando aqui no lado de Sergipe, na fazenda Forquilha. Capturaram o irmão de Pedro de Cândido, o outro coiteiro do Val de Cândido, e começaram a subir morro acima por volta das 22 horas da noite do dia 27. Chegando aqui no Alto das Perdidas, que é o Virgínio, Mariano, Zé Sereno e o Diabo Louro, mais conhecido por Curisco, passaram a ser chefe de subgrupos e agir independentemente do bando de Lampião em outras cidades da região Nordeste. Eles matavam, roubavam, estrupavam, e o Lampião em si levava a má fama de tudo que estava acontecendo. Então a sociedade em si, da região Nordeste do Brasil, ela criou um pânico e aquele medo sobre a imagem de Lampião, sobre o nome de Lampião. Pois aonde ele chegava as pessoas fugiam com medo, porque por conta de tudo de ruim que seus subgrupos faziam, e Lampião não aceitava esse tipo de atitude, de matar, roubar, estrupar. Então ele era contra. Até que então, em 1930, por passagem à Malhada da Caiçara, município de Santa Brígida, no estado da Bahia, uma linda jovem lhe chama a atenção. Essa jovem é Maria Gomes de Oliveira, nasceu no dia 8 de março de 1911. A Maria Bonita era casada com um sapateiro da região, por nome de José Miguel da Silva, mais conhecido por Zé de Neném. Tinha tido 4 separações com seu ex-marido, e uma dessas separações foi exatamente no período no qual Lampião por lá passou. Ela gostou dele, ele gostou dela,
ele convidou ela para seguir com ele no cangaço, como mulher dele. Ela aceitou, entrou no bando de cangaceiros de Lampião, procurou sua ex-cunhada Mariquinha e comunicou a ela que ia seguir no bando de cangaceiros de Lampião. A Mariquinha não fez diferente. Entrou no cangaço com um cangaceiro de Lampião, por nome de Ângelo Roque, mais conhecido por Labareda. Então, com a entrada dessas duas mulheres no cangaço, a partir de 1930, deixaram de existir a onda de estruplos que tinha por conta do bando de Lampião, pois eles passaram a respeitar as mulheres que ele tinha no cangaço. Então, o tempo se passou até que em 1932, aqui dentro das Caatingas do sertão sergipano, no dia 13 de setembro de 1932, fruto do amor de Lampião e Maria Bonita, nasce a sua filha, Expedita Ferreira. A Expedita Ferreira foi criada por uma família de coiteiros aqui da região. Vocês sabem o que é o coiteiro? Coiteiro é aquela pessoa que dá todo o suporte necessário, desde comida, dormida, hospedagem e informação sobre as volantes. Então, o coiteiro Severo e sua mulher Aurora tinham ganhado o neném no mesmo período em que Maria Bonita. E os filhos de cangaceiros eram obrigados a dar ser criado por padres e coiteiros da região. Então, a Maria Bonita deu a sua filha Expedita para a família do coiteiro Severo e sua mulher Aurora criar, porque ela dizia que no meio de vida no qual eles levavam, de combates constantes, de fugas repentinas, não tinha como se criar sua filha. E o Lampião dizia que choro de criança dentro das caatingas do sertão nordestino era pior do que chocalho de bode. Dava para se ouvir a mais de 1 quilômetro de distância. E as volantes poderiam fechar o cerco dele bem mais fácil. Então ela foi criada na fazenda Enxu, pertencente ao distrito da cidade de Porto da Folha, aqui no Rio da Silva, e adota o seu apelido mais famoso durante todo o decorrer da história do cangaço, que foi Lampião. Então o senhor Pereira, entusiasmado com aquele jovem de apenas 19 anos de idade, motivado pela morte de seu pai a querer fazer vingança, ele decidiu passar a chefia do seu bando para o jovem Lampião. Deixou para ele chefiar apenas 600 cangaceiros, ou seja, um menino de 19 anos de idade com praticamente um exército em suas mãos para ele comandar. Então ele criou os chamados subgrupos. Virgínio, Mariano, Zé Sereno e o Diabo Louro, mais conhecido por Curisco, passaram a ser chefe de subgrupos e agir independentemente do bando de Lampião em outras cidades da região nordeste. Eles matavam, roubavam, estrupavam, e o Lampião em si levava a má fama de tudo que estava acontecendo. Então a sociedade em si, da região nordeste do Brasil, ela criou um pânico e aquele medo sobre a imagem de Lampião, sobre o nome de Lampião. Pois aonde ele chegava as pessoas fugiam com medo, por conta de tudo de ruim que seus subgrupos faziam, e Lampião não aceitava esse tipo de atitude, de matar, roubar, estrupar. Então, ele era contra, até que então, em 1930, por passagem à Malhada da Caiçara, município de Santa Brígida, no estado da Bahia, uma linda jovem lhe chama a atenção. Essa jovem é Maria Gomes de Oliveira, nasceu no dia 8 de março de 1911, a Maria Bonita. Era casada com um sapateiro da região, por nome de José Miguel da Silva, mais conhecido por Zé de Neném. Tinha tido 4 separações com seu ex-marido, e uma dessas separações foi exatamente no período no qual Lampião por lá passou. Ela gostou dele, ele gostou dela, ele convidou ela para seguir com ele no cangaço, como mulher dele. Ela aceitou, entrou no bando de cangaceiros de Lampião, procurou sua ex-cunhada Mariquinha e comunicou a ela que ia seguir no bando de cangaceiros de Lampião. A Mariquinha não fez diferente. Entrou no cangaço com um cangaceiro de Lampião, por nome de Ângelo Roque, mais conhecido por Labareda. Então, com a entrada dessas duas mulheres no cangaço, a partir de 1930, deixaram de existir a onda de estruplos que tinha por conta do bando de Lampião, pois eles passaram a respeitar as mulheres que ele tinha no cangaço. Então, o tempo se passou até que em 1932, aqui dentro das Caatingas do sertão sergipano, no dia 13 de setembro de 1932, fruto do amor de Lampião e Maria Bonita, nasce a sua filha, Expedita Ferreira. A Expedita Ferreira foi criada por uma família de coiteiros aqui da região. Vocês sabem o que é o coiteiro? Coiteiro é aquela pessoa que dá todo o suporte necessário, desde comida, dormida, hospedagem e informação sobre as volantes. Então, o coiteiro Severo e sua mulher Aurora tinham ganhado o neném no mesmo período em que Maria Bonita. E os filhos de cangaceiros eram obrigados a dar ser criado por padres e coiteiros da região. Então, a Maria Bode dava para se ouvir a mais de 1 quilômetro de distância. E as volantes poderiam fechar o cerco dele bem mais fácil. Então ela foi criada na fazenda Enxu, pertencente ao distrito da cidade de Porto da Folha,
aqui no estado de Sergipe. O Lampião, em outras ocasiões, ia visitar sua filha e ela corria a se esconder debaixo da cama com medo dos seus vestes de cangaceiros. Até que em outras ocasiões ele veio em traje civil e passou a dar carinho à sua filha, que todo filho necessita de seu pai e de sua mãe. Até que aos 6 anos de idade ela fica sabendo da trágica morte de seus pais aqui neste local denominado por Grota do Angico em 28 de julho de 1938. Bem, o tempo se passou até que então Lampião veio de vez ao estado de Sergipe. Chegando aqui, ele conheceu vários amigos, várias pessoas se aliaram ao bando de Lampião, como foi o caso da Enedina, da Marcela, do Cochete, pessoas aqui do município de Poço Redondo. Coiteiros da região se aliaram ao bando de Lampião, como foi o caso do coiteiro Pedro de Cândido. O Pedro de Cândido, quando ele chegou aqui no coito, o Lampião pediu a ele para que ele fosse à cidade de Piranhas comprar mantimentos para ele. Ele foi a Piranhas, ele era um pequeno comerciante lá da Vila Entre Montes, só comprava de poucas mercadorias. Quando ele foi a Piranhas comprar as coisas para Lampião, os mantimentos para Lampião, ele comprou muita coisa exagerada que chamou a atenção das volantes. Então eles passaram uma falsa mensagem, dizendo que as volantes estavam atrás de Lampião lá em outra região, que era na cidade de Canapia, Alagoas. Por quê? Porque ele sabia que lá naquela feira estavam os olhos e os ouvidos de Lampião. Ele ia ouvir a mensagem, a falsa mensagem, chegar aqui no coito e transmitir para Lampião. Dito e feito, quando ele chegou aqui à tardezinha, montado no seu jegue, com os caçoar lotados de mercadoria, ele disse: capitão, fica tranquilo que as volantes estão atrás do senhor lá em outra região. Ele disse: Pedro, posso confiar em sua informação? Ele disse: pode. Então ele confiou no seu coiteiro, tirou seus 3 cangaceiros, seus 3 vigias de ponta de serra, do alto da serra, um no lado esquerdo, um no lado direito e o outro centralizado, pois quem se aproximasse deste local, que é um local de difícil acesso, e o Lampião dizia que ele achava que nunca ia ser encontrado neste local porque era muito difícil o acesso chegar aqui neste local, ele tirou seus coiteiros, seus vigias, para aqui para dentro, aqui eles beberam e comeram até altas horas da madrugada. Então, enquanto isso, as volantes estavam montando uma estratégia para chegar em Lampião. Então foi quando o governo federal, o Getúlio Vargas, estava dando 50 mil réis de prêmio pela cabeça de Lampião, para quem desse informação de Lampião. Então um coiteiro de Cuísco, por nome de Joca Bernardes, morador do sítio Novo Gosto, município da cidade de Pão de Açúcar, Alagoas, ele ouviu a mensagem e então ele era amigo e compadre de Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião. E ele tinha inveja do elo de amizade que Pedro de Cândido tinha com Lampião. Ele montou no seu cavalo, foi à cidade de Piranhas procurar o tenente João Bezerra para entregar Pedro de Cândido.